Nós vamos passar agora para uma outra parte desse treinamento, que é o roteiro de abordagem. Pensando nesses princípios, nós temos uma proposta de uma ferramenta que tem se demonstrado útil ao longo desses anos, de um esquema de apresentação do Evangelho com início, meio e fim, para que você consiga, numa conversa de 5 a 10 minutos, tratar dos assuntos pecado, arrependimento, graça, fé, com as pessoas com quem você vai conversar sobre o Evangelho. Nós chamamos isso de roteiro de abordagem. Esse roteiro de abordagem ele tem 3 partes. A primeira parte, a abordagem. A segunda parte, o teste de bondade. A terceira parte, a boa notícia. Por que nós trabalhamos esse roteiro? Porque algumas pessoas dizem assim, é melhor eu não ter nenhum esquema. É melhor eu simplesmente falar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração naquela hora. Sim, você precisa estar atento ao que o Espírito Santo te direcionar naquela hora. Claro que sim. Mas ainda assim, é muito útil você saber onde você quer chegar com aquela conversa. Quando nós vamos pregar, nós não preparamos antes, ao longo daquela semana, o que vamos dizer para que seja lógico e acessível ao coração dos ouvintes. Assim também é muito útil na evangelização você ter um roteiro a seguir, que você possa mentalizar para comunicar. A evangelização pessoal, ela deve ser direta, de acordo com a receptividade das pessoas. Nenhuma ferramenta de evangelização é boa ou ruim em si mesma. Ela pode ser adequada ou inadequada. Geralmente nós optamos por abordagens menos diretas, como por exemplo, através de um teatro, através de uma música, através de alguma encenação que possa chamar a atenção das pessoas. Tudo isso é muito válido. Mas o que temos percebido é que a maioria das pessoas no nosso país estão abertas a uma conversa sobre o Evangelho. No ano de 2012, nós fizemos uma pesquisa, a Junta de Missões fez uma pesquisa durante a Mega Trans, que aconteceu em todos os estados do Brasil. Quando começamos essa proposta, a nível de batistas brasileiros, de um roteiro de abordagem com a seguinte pergunta inicial: você ouviria sobre a palavra de Deus durante alguns minutos? 88% das pessoas, de 215 mil entrevistadas assim em todo o Brasil, disseram sim a essa primeira pergunta. As pessoas muitas vezes estão dispostas a ouvir um pouco sobre a palavra de Deus. Na verdade, você precisará caminhar um pouco mais com elas se você quer cumprir a grande comissão como um todo, como vimos na introdução desse treinamento. Porque muitas delas querem ouvir sim uma mensagem de Deus. Talvez estejam desconfiadas se você é realmente um profeta de Deus, diante de tudo que tem ouvido. Uma vez, em Araruama, a minha esposa evangelizando uma senhora, já idosa, ela disse assim, obrigado meu irmão, a senhora ouviria um pouco sobre a palavra de Deus? Ela respondeu assim, minha filha, você vai me falar realmente sobre a palavra de Deus ou vai me pedir dinheiro? Porque em todos os lugares que eu vou, até aqui, só me pediram dinheiro. E eu estou velha, eu morro de medo de ir para o inferno. Você vai dizer o que eu preciso fazer para ir para o céu ou vai me pedir dinheiro? Muitas pessoas estão clamando por uma palavra que seja de Deus. E elas vão, obviamente, desconfiar de você ao encontrá-lo pela primeira vez. Mas isso certamente não vai acontecer com as pessoas com quem você já convive e já tem um testemunho fiel de um cristão verdadeiro. As pessoas já estão olhando para você. E se você propuser a elas comunicar-lhes o Evangelho, possivelmente a maioria delas vai querer ouvir. Eu fiz isso com meus colegas advogados, enquanto eu trabalhava lá em Cabo Frio. Não sei se tem algum advogado aqui, tem? Tem, né? Advogado geralmente gosta de contra-argumentar tudo. E todos os meus colegas pararam para escutar um pouco sobre a mensagem do Evangelho. Certifique-se de que seu testemunho é coerente com a palavra de Deus. E abra sua boca e pregue a palavra para os seus amigos, seus parentes e para as pessoas que você também não conhece. A evangelização pessoal também deve ser, na medida do possível, dialogal. A maioria dos métodos de evangelização
são meramente de apresentação de uma mensagem e não de uma conversa. Daí nós trabalhamos esse roteiro de abordagem que permite um diálogo, uma conversa, que permita a você discernir um pouco de como a pessoa está no seu entendimento sobre o Evangelho. Existe um caminho, uma corrente que precisa ser trilhada, vários elos, desde a pessoa que não acredita em Deus até ela confiar em Jesus como seu Salvador. Às vezes, você será apenas um elo dessa corrente, apenas um espaço, poucos metros dessa jornada. Por isso que é importante você conhecer o que a pessoa pensa, para trazer uma palavra que possa fazer, no mínimo, aquela pessoa avançar mais um pouco. Daí a importância do diálogo, da conversa, do bate-papo.